Eu quero iniciar falando com vocês sobre a gestão do processo de importação e exportação. Veja, a atuação no comércio internacional, de empresas, né, no comércio internacional, se a gente pegar a história mais recente do Brasil, eu estou falando aí da década de 90, o início da década de 90 para cá, a gente vai ver que apesar de toda a burocracia que o Brasil ainda tem, talvez toda a dificuldade que ainda tenha, né, a gente facilitou muito o acesso ao comércio exterior, o acesso à informação, a burocracia. Esse processo ele melhorou bastante, o que permitiu ao longo dos últimos tempos que mais empresas se inserissem no contexto internacional, né? Mas veja, da mesma maneira que o comércio exterior ele traz a possibilidade de empresas aumentarem a sua renda, de empresas não participarem somente do mercado doméstico, participando também de outros mercados, traz a chance de empresas diversificarem os seus mercados, melhorar o seu processo produtivo, enfim, melhorar a qualidade do seu produto. É uma área, é uma atividade que também tem uma complexidade diferente. Então, vocês precisam considerar que o comércio internacional ele tem uma outra complexidade quando a gente compara com as ações e atividades no comércio interno, e logicamente que os riscos também mudam, né? Os riscos são outros. Eu acho que isso é bastante claro para vocês aí que estão nos ouvindo. Então, o que efetivamente precisa ser feito como lição de casa, eu diria, é um bom planejamento. Então, as empresas que fazem comércio exterior, elas precisam desenvolver um bom planejamento, precisam controlar bem os seus processos, elas precisam se alinhar em relação ao fluxo de informação, já que vão trabalhar com outros países que têm outras culturas, que têm outras economias, que têm outras políticas, que têm outra legislação. Então, é extremamente relevante que o planejamento seja parte do processo de comércio exterior e as empresas não podem negligenciar nesse sentido, né? Obviamente que nem toda empresa acaba fazendo tudo certo, mas, enfim, o ideal é que o planejamento aconteça de modo que a empresa consiga atender o mercado de forma eficiente, de forma econômica, satisfazendo a demanda do mercado. Então, se não houver planejamento, é certo que tem muita chance de um processo de comércio exterior dar errado. Então, o planejamento é uma das coisas que eu já quero de início colocar para vocês como sendo essencial, como sendo relevante na construção de uma operação exitosa, de uma operação que efetivamente vai atender às necessidades, né, das empresas que vão fazer comércio exterior. Aí a gente tem também uma outra questão que representam os fatores, ou seja, as dificuldades que uma empresa enfrenta até que ela possa se desenvolver no comércio internacional. O comércio exterior, ele não é uma questão, né, uma atividade para amadores, né? Não dá para a gente acordar aí numa segunda-feira e dizer, vou fazer importação e exportação, vou ganhar dinheiro e está tudo certo. As coisas não acontecem dessa forma, perfeito? Então, veja, a importação e a exportação, ela demanda conhecimento. Talvez, né, um conhecimento não tão profundo em todos os aspectos do comércio exterior, mas minimamente conhecer o ambiente de negócio. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que existem os cursos, enfim, e é isso que vocês vêm buscar quando a gente traz uma aula dessa para discussão, né? Veja, do ponto de vista de fatores que estão lá fora, e eu chamo de fatores ligados à conjuntura política e de comércio exterior, fatores de conjuntura econômica, a gente tem as questões de burocracia, a gente tem as questões cambiais, e agora mesmo a gente tem visto a alta do dólar, ou seja, a valorização do dólar frente ao real, o que interfere demais nas importações, ou seja, muda o comportamento financeiro e tributário de um processo de importação. As questões de logística, por exemplo, o transporte internacional. E também temos os fatores ligados à capacidade empresarial, que é o que eu chamo de lição de casa que a empresa precisa fazer, que faz parte do seu planejamento. Desenvolver uma boa política de comunicação, trabalhar mecanismos de maneira que as informações no comércio internacional fluam ao longo do processo, trabalhar bem o perfil executivo, envolvendo as pessoas devidamente capacitadas a realizar as atividades que serão executadas num processo de importação, exportação, ou seja, é um conjunto de fatores, tanto lá fora, externo, quanto da própria empresa, que vão dar
embasamento e que vão efetivamente contribuir para o desenvolvimento do planejamento que eu acabei de falar, que é extremamente necessário, certo? Do ponto de vista de mercado, o que é que o mercado vai buscar? Pessoas, né, que deem conta disso. Então aí entram vocês, entram os profissionais da área, entram os analistas, os auxiliares, os gerentes, os diretores, enfim, que logicamente vão ajudar as empresas a construir toda a base, a fundamentar as decisões em devo, não devo, importar ou exportar. Então esse contexto inicial da nossa aula serve para que fique muito claro a importância de um bom planejamento, a relevância em se considerar os fatores de mercado nas decisões das empresas na hora de pensar em comércio internacional e, obviamente, para que vocês também acabem se situando no seguinte sentido. Esse é o mercado que demanda profissional preparado e capacitado e que tenha conhecimento, né? Então, é um mercado, inclusive, que evolui muito, muda bastante, é um mercado extremamente sensível às questões internas e, sobretudo, às questões globais. Penso que vocês devam acompanhar isso no dia a dia de vocês, pelas notícias, enfim, que a gente ouve por aí o tempo inteiro. Especificamente sobre as operações, entrando agora na seara aí do controle da importação e da exportação, a gente vem notando no Brasil ao longo dos últimos anos uma ação muito intensa, né, no sentido de que a tecnologia da informação controla o processo operacional, o controle do processo tributário, o controle do processo logístico, o controle do processo como um todo, né, está cada vez mais fundamentado, está cada vez mais inserido em tecnologias de informação. Com isso, a Receita Federal, logicamente, faz uma fiscalização, ela procede com a análise documental, análise do processo como um todo, de maneira mais segura, de maneira mais transparente, de maneira muito rápida.